cumprir os seus oráculos, os seus desígnios, para queimar Jerusalém, a cidade santa. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus faz isso? Por que Deus levanta um rei, um ímpio, para envergonhar Jerusalém, para envergonhar Israel? Deus pega Nabucodonosor para destruir Jerusalém, para que a profecia que foi dita através da boca de Jeremias se cumprisse, porque Jerusalém, Israel, estava em pecado. E Deus tem que levantar um rei na terra para que a profecia do homem pequeno se cumpra. Ei, eu quero te falar, quando o homem é de Deus, você pode saber que Deus levanta reis para cumprir o que falou na boca do seu profeta. Ei, quando o profeta é de Deus, você pode saber que Deus para o fogo, para que a sua palavra se cumpra. Ei, quando o profeta é de Deus, você pode saber, vai acontecer, você pode esperar, vai se cumprir. Deus levanta um rei chamado Nabucodonosor para cumprir a palavra de Jeremias. E a palavra se cumpre. E a gente percebe que Nabucodonosor foi um homem levantado para que Deus manifestasse o seu poder e a sua glória. A gente vê que Daniel teve muito contato com ele. E Deus pega Nabucodonosor se salva. E ele tem um sonho, e ele sonha com uma árvore, e a copa dessa árvore chegava até os céus. E neste sonho, Nabucodonosor via muitas árvores de todas as espécies e animais que ficavam nesta árvore e comiam desse fruto. Mas ele viu que esta árvore tinha sido cortada em seu sonho, mas ficou pronto. E que este tronco se molhava com o orvalho, com a chuva, com o sereno. E ele acordou preocupado com aquilo, e não havia quem o revelasse, mas ali tinha um homem de Deus. Deus levanta mais um profeta. Nabucodonosor foi um homem escolhido para que a palavra de Deus se cumprisse na vida do povo, para que Deus manifestasse o seu poder na vida do povo. E mais um profeta é usado, Daniel. E o rei Nabucodonosor, ele conta aquele sonho, e o Espírito Santo lhe revela para Daniel e fala: Nabucodonosor, essa árvore é tua, você é o rei de toda a terra, Deus te constituiu rei sobre as nações, você governa em todo o mundo, mas Deus está te falando que vai cortar o teu reino, vai tirar tudo que é teu, vai tirar do teu trono e vai te dar para outra pessoa, para que tu saibas que só Ele é Senhor, e aquele tronco que você viu, Ele não tirará a sua vida, você vai ficar e vai ser molhado pelo orvalho, o seu cabelo e as suas unhas vão crescer. Sabe o que Deus fez? Deus te
isso que nós ouvimos grandes testemunhos, que todo homem de Deus, ele passou muita humilhação, ele passou muita vergonha. É por isso que se nós pegarmos testemunhos, você já viu o testemunho do Ezequiel Pires? Ezequiel Pires, Deus deu uma profecia para ele, falou: você vai ser um grande homem, eu vou te usar no Brasil. Ele acreditou, foi para o monte, ele acreditou, ele mexia a porta de pau, e com os irmãos no monte, e ele foi crescendo. E à medida que Deus foi usando ele, o diabo se levantou e as pessoas começaram a perseguir ele. E ele fechou a igreja dele. Ele perdeu tudo, ele largou tudo, ele não aguentou, ele só não largou Deus. Tiraram tudo dele, tiraram a alegria dele de servir a Deus, tiraram o ministério dele. Eu vejo que ele deve ficar bom dele. Por quê? Porque aconteceu isso. Creio que naquele momento ele não entendia o projeto de Deus. Primeiro Deus tinha que humilhar ele para exaltar ele. Você já viu esse ministério dele? Deus teve que envergonhar ele primeiro para depois exaltar. Se nós pegarmos Jesus teve que passar pela morte para depois ser o autor e consumador. Se nós pegarmos Davi ele teve que perder o reino dele para depois torná-lo a conquistá-lo. Davi, foi eu que te dei o trono. Davi, a glória é minha. Davi, o louvor é meu. Davi, a honra é minha. Davi, só eu sou digno. É por isso que Davi dizia: Senhor, eu sou pobre e necessitado e careço do meu amparo. Você já viu o testemunho do Edir Macedo? Sabe o que o Romildo falava com ele? Que ele não ia ser nada, que ele não era ninguém. Sabe o que é Romildo? O R.R. Soares. O nome dele é Romildo. E eles são concunhados. E Romildinho, o R.R. Soares, ele falava que o Edir Macedo não ia ser nada. O Edir Macedo era auxiliar do Romildo. E Edir Macedo foi casado, o Romildo, ele falou com a esposa que não casa, que esse cara não vai dar em nada, que ele não é nada, que ele não é ninguém, que ele não vai dar certo. Olha onde o rapaz chegou. Romildo, olha onde o rapaz chegou. Romildo. Pode saber quando Deus falou que levantou, ele está levantado. Quando Deus falou que escolheu, está escolhido. Quando Deus falou que vai exaltar, está exaltado. Quando Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Primeiro, ele faz as pessoas rirem, gozarem, escarnecer. Você sabe por quê? Para envergonhar o homem. Primeiro, ele faz as pessoas que não vão ser nada, que não vão herdar a mesma coisa, que não vão chegar aonde o escolhido vai chegar, para saber que é Deus que levanta, que é Deus que escolhe, que o projeto é de Deus, que o plano é de Deus, que se Deus falou, está falado, que se Deus levantou, está levantado, que se Deus ressuscitou, está ressuscitado, se Ele escolheu, está escolhido, se Ele decretou, está decretado, se Ele ortogou, está ortogado, se Ele assinou, está assinado, e se Ele
Primeiro Deus tira tudo aquilo que pode tirar a sua glória, a sua honra. Primeiro Deus leva o homem no cantinho como faz o ouro, e ele pune, e ele funde o homem como derrete o ouro, e ele tira toda sujeira, toda impureza, tudo que não pertence a ele. Ali ele unge, derrama o azeite dourado. Primeiro é a rua da humilhação, a rua da vergonha, é a rua da calúnia, da defamação. Depois é a rua da glória, a rua da exaltação, a rua da alegria, a rua de Canaã. Eu creio, você crê em toda glória. Por isso nunca se assuste quando você vê algo que você faz. Você não sabe o que Deus está planejando. Você não sabe qual é o propósito de Deus. Você já ouviu o testemunho do Valdemir? Ele passou fome, está passando fome dentro de casa. Você já ouviu? Vocês têm que buscar testemunhos. O crente vive de testemunho. Ele não tinha dinheiro nem para pagar a rádio. Ele ficava devendo tudo que fazia pela fé. Onde ele chegou? Porque Deus falou. E quando Deus falou, está. Aí na cruz todo mundo escarneceu de Jesus. Salvou os outros, não conseguiu salvar a si mesmo. Se é filho de Deus, desça da cruz. Eu quero que nessa quarta-feira você entenda isso. Que nem tudo é glória. Às vezes pode parecer uma tempestade, um vendaval, um tsunami. Às vezes tudo pode mudar de uma hora para outra, porque a rua de Deus não é a nossa. O caminho de Deus não é o nosso caminho. O plano de Deus não é o nosso. A direção de Deus não é a nossa. Mas se for de Deus, não morre. Se for de Deus, não é envergonhado. Se for de Deus, não para. Se for de Deus, pode demorar, meu amado, minha amada, 100 anos que vai acontecer.